Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja com todos, amém? Vamos começar mais um culto na presença do Pai nessa noite, onde o Senhor vai falar com você, e você vai sentir a presença do Senhor aí. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento, aí na sua casa, e você pedisse a presença do Pai contigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos, Senhor Jesus, pedir uma coisa, e uma coisa só pediremos, ó Pai, que nós possamos habitar na Tua casa todos os dias da nossa vida, que nós possamos ser a Tua casa, que nós possamos ser o Teu lar nessa noite, ó Pai. Nessa noite fria, Senhor Jesus, vem nos aquecer, ó Pai, com o Teu fogo, com o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos envolver. Que hoje, Senhor Jesus, a Tua presença venha ser tudo em nossas vidas, ó Pai. Reina em nós, reina em nossas vidas, Senhor Jesus. Nós queremos ser aquecidos pelo Teu amor, pela Tua unção, pela Tua glória, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, perdão pelas nossas falhas. Pedimos, Senhor Jesus, perdão, ó Pai, pelas vezes que deixamos de Te adorar, pelas vezes que deixamos de buscar a Tua face, Senhor Jesus. Mas nós nos colocamos hoje, Senhor Jesus, na Tua presença novamente, e pedimos que o Senhor venha renovar a unção em nós, que o Senhor venha fruir novamente em nós, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, mais uma vez em mim, mais uma vez em todos aqueles que estão assistindo, ó Pai. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós queremos pedir a Tua presença, em nome de Jesus. Aleluias. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Essas são as coisas que o Senhor preparou para aqueles que o amam. E nós amamos o Senhor, amém? E nós amamos aquele que vive e reina para todo sempre. E nós cremos na Sua palavra, Senhor, e sabemos que existe algo maravilhoso para ser revelado a nós hoje, Senhor Jesus. Aleluia. Nós queremos Te adorar, ó Pai. Nós vamos Te adorar nesse momento, ó Pai. E nós queremos entrar além do véu, além, Senhor Jesus. Aleluias. Tudo é Teu, Senhor Jesus. Quero sempre estar diante de Ti, do Teu altar, prontos para sentir e receber o Teu poder. Além do véu eu quero estar. Vem fluir da Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renove a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar, as cadeias quebrar, com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se inimigo quiser me combater,
não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, Com a unção imbatível serei. Aleluia, Senhor Jesus. Além do véu, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o seu poder para curar, as cadeias quebrar, com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, imbatível serei. Uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. oh, só em ti, Senhor. Só em ti, Senhor Jesus, nós seremos imbatíveis, ó Pai. Só em ti, Senhor Jesus, tudo que vem contra nós não pode nos alcançar por causa da tua fidelidade, por causa do teu amor, ó Deus, por causa da tua graça que nos alcançou um dia, ó Pai. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluias. Para Deus não há nada impossível, amém? E hoje nós estamos diante desse Deus maravilhoso, desse Deus das causas impossíveis, das causas mais complicadas para o ser humano. Para Ele, no instalar de dedo Ele resolve. Então não há nada impossível para o Senhor. E como nós cantamos, basta apenas uma palavra do nosso Deus para mudar a minha história, para mudar a sua história. Basta nós cremos na presença dEle. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus, o impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer.
Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluias. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Creia nisso hoje, igreja. De mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Oh, aleluia. Oh, Deus do impossível. O Deus do impossível está aqui. Eu quero fazer para você nessa noite um desafio. O que para você parece impossível, meu amado, o que para você tem se tornado impossível de acontecer na sua vida, talvez hoje você esteja enfermo, talvez hoje você precise de um milagre, talvez hoje você precise de algo onde só você e Deus sabe o que você precisa, o qual é a sua necessidade. Aumenta a nossa fé nesse momento, a Deus. Esse momento de dificuldade que estamos passando, Senhor Jesus, é um momento onde nós colocamos à prova, Senhor, a nossa fé. Se nós cremos no nosso milagre ou não, ó Pai, se nós acreditamos que o Senhor é capaz ou não, ó Pai, e nós estamos diante de Ti nesse momento, Senhor Jesus, e eu quero levantar as minhas mãos nesse momento, ó Pai. Eu quero levantar as minhas mãos, sim, Senhor Jesus, porque eu sinto, ó Pai, que tem alguém do outro lado, ó Pai, que existe alguém, Senhor Jesus, que está do outro lado dessa live, ó Deus, que está precisando de uma cura, de um milagre, ó Pai. E eu sei que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, e o mesmo poder que se encontra nesse lugar nessa noite, se encontrará na casa dessas pessoas, ó Pai. Então eu começo a profetizar, ó Pai, se hoje alguém precisa de um milagre, se alguém precisa de uma cura, Senhor Jesus, eu profetizo agora em nome de Jesus, ó Pai, e peço, ó Pai, que o Senhor envie os seus anjos, ó Pai, com a bandeja, com a cura, com o milagre para essas pessoas. E se alguém hoje estiver aqui nessa igreja, ó Pai, necessitando, ó Pai,
Eu quero ministrar, Senhor Jesus, a cura do Senhor. Eu quero ministrar, Senhor Jesus, um milagre do Senhor, porque eu creio que o Senhor tem poder para curar. Eu creio que o Senhor tem poder para fazer. E hoje, como nós cantamos, basta somente uma palavra para tudo mudar, ó Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Não desistiu de ti, sua destra te sustenta e te faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de nós, sua destra nos sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Aleluias. Sabemos, ó Pai, que um dia todo joelho se dobrará a Ti. Sabemos que um dia, Senhor Jesus, toda língua confessará que o Senhor é o Rei. Sabemos, Senhor Jesus, que o Teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. E hoje nós, como igreja, nós queremos Te adorar, Senhor Jesus, porque o Senhor é na nossa vida, Deus. Aleluias. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Declare Teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja, nós Te adoramos, Senhor. A Tua igreja te adora, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levantamos as nossas mãos. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as bocas se abrem, e as mãos se levantam a Ti. As mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor.
que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tudo é teu, Senhor Jesus. Começa a clamar a Ele, meu amado. Deixa o céu descer neste lugar. Deixa o céu descer. Começa a clamar a Ele, meu amado, porque Ele está nesse lugar. E você não pode imaginar o quanto Ele é maravilhoso. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Vem, Senhor, encher os nossos Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. Teu é o teu reino, Senhor, o poder é tua, é glória pra sempre. Amém.
Começa a sentir amado. Oh, o fluir da glória do Senhor está forte nesse lugar, meu amado. Oh. Aleluia, Senhor Jesus. Clama isso, chama isso. Deixe o céu descer. Diga isso. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Nesse lugar, teu é o reino, teu o poder, e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu o poder. O Evangelho precisa em uma coisa, meu amado, para a gente encerrar: que ele cresça e eu diminua. O Evangelho é para que ele cresça e eu diminua. Que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluias. Você está passando para o pastor e você continue adorando esse Deus maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Você que está aqui conosco, pode se assentar. Em nome de Jesus. Hoje nós estamos em mais um dia da série Segredos do Reino. Abra sua Bíblia comigo. Você que está aqui, você que está na sua casa, vai digitando glória a Deus, aleluia, e compartilhando esta live no nome de Jesus. Nós estamos muito felizes porque nós cremos que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos ou pedimos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 13, verso de número 35. Aleluia, Jesus. Você que está na sua casa, vai marcando seus amigos, compartilhe esta live. Quero aqui agradecer aos irmãos da nossa igreja que está conosco, pastor Arielle que está em casa acompanhando, a irmã Brígida, Luiz Carlos, o Marcos Guedes, Deus abençoe também a Maria Zilma, a irmã Dorcas, a Adriana, a Macena, a irmã Brígida, todos os irmãos da nossa igreja que está acompanhando a nossa live, está cultuando conosco. Esse é um culto onde nós estamos na presença de Deus, nosso Deus que é merecedor
de toda a honra e de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Hoje nós vamos falar de uma parábola, Mateus 13, verso 33, a parábola do fermento. Nós já falamos de várias parábolas e hoje nós iremos falar de mais uma parábola. Então, você que está na sua casa, em nome de Jesus, você que tem o seu pedido de oração, já anota aí o seu pedido de oração. Você que tem aí, você que é de outras cidades, que não é de Tatuí, ou se é de Tatuí, quiser colocar nos comentários, também nós agradecemos os irmãos. Nesse momento nós vamos ler o texto sagrado, Mateus capítulo 13, verso 33, diz assim: Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos ler novamente. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Verso 34, Jesus disse: todas estas coisas às multidões, por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Abra agora a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, também no capítulo 13, verso de número 20. Lucas 13, verso 20. Nós vamos ler também quando Jesus falou a mesma parábola, porém com algumas palavras um pouco diferentes. Lucas capítulo 13, verso de número 20, diz assim: disse mais: a que compararei o reino de Deus? O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Amém? Feche teus olhos, continua com a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, aqui nós te agradecemos por este culto, por esta live, pelos irmãos que nos acompanham, Senhor, cultuando ao Senhor. Pai, que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Fala conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, todos nós conhecemos a Bíblia e sabemos que o fermento na Bíblia, ele simboliza o pecado, simboliza a corrupção, simboliza o mal, o que é maligno. Para vocês terem uma ideia, o fermento, quando chega-se a festa da Páscoa até os dias de hoje, desde o início, a saída do povo do Egito, até os dias de hoje, quando chega a Páscoa uma vez por ano, eles não colocam o fermento no pão. Por quê, pastor? Porque o fermento para o judeu é o símbolo do pecado, é o símbolo da corrupção, é o símbolo de algo maligno que vai estragar tudo aquilo que o fermento ele vai vir trazer ali. Por isso eles comem aquele pão chamado de pão ázimos. Mas, amados irmãos, nós temos que entender que também a serpente ela tem uma imagem maligna para nós. E o leão, o símbolo do leão, simboliza Jesus Cristo.
Mas, se você for observar, só para a gente já voltar nesta parábola, porque Jesus, ele está falando do reino dos céus. Jesus, ele não está falando de algo terreno, algo natural, ele está falando de um reino. Como Jesus, ele disse, o reino está dentro de vocês, o reino está dentro de nós. Nós já manifestamos o reino. Lá na sua casa você manifesta o reino para os seus filhos. Na escola que você estuda, você pode manifestar o reino. Em todo lugar que você estiver presente, a manifestação do reino de Deus é sobre aquele lugar, através da sua vida, porque você carrega a manifestação desse reino. Então, o que Jesus está dizendo aqui não pode ser algo maligno. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo, porque eu vou falar um pouquinho sobre o que Jesus, ele está dizendo, Mateus 16, verso 1, Mateus 16, verso 1, vai dizer assim, Jesus, ele vai falar sobre o fermento. Olha só o que Jesus falou sobre o fermento. O pedido por um sinal. Somente para você entender essa passagem, Jesus e os seus discípulos acabava de ter a multiplicação dos 7 pães para 4.000 homens. E Jesus está saindo dessa multiplicação. E sobrou 7 cestos cheios. E aí os fariseus vai fazer essa pergunta para Jesus. Mateus 16, verso 1 em diante diz: os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu, então como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Continua com a sua Bíblia aberta aí. Aqui, queridos, os fariseus pedem um sinal vindo do céu, mas Jesus diz a eles: vocês conseguem ver um sinal que o dia vai ser bom e não vai ter chuva? Você olha para o céu e você sabe que não vai chover. Outro dia, logo de manhã, você olha para o céu e você vê que ele está com vermelhidão sombrio. E você logo diz, vai chover. Ou seja, vocês sabem discernir quando vocês veem o céu, mas vocês não conseguem discernir o sinal. Por que é que vocês pedem um sinal vindo do céu? Jesus está dizendo a eles, vocês conseguem ver o que está aos seus olhos, mas vocês jamais vão conseguir ver aquilo que está além do que os seus olhos conseguem ver. Porque os segredos do reino é somente para os filhos, para os discípulos, para alguém que é íntimo de Deus. Alguém que não é íntimo de Deus nunca irá conhecer isso que nós estamos falando aqui. Perceba que Jesus diz a ele, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. O que é que Jesus estava falando para os saduceus e fariseus? Vocês querem um sinal, mas vocês não estão preparados, vocês não conseguem contemplar o verdadeiro sinal que eu tenho a mostrar a vocês, que é o sinal de Jonas. Que sinal que era o de Jonas, pastor? O sinal de Jonas é que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande
peixe. Jesus está falando para eles: vocês querem que eu mostre para vocês algo que é natural, e vocês nunca irão conhecer o reino dos céus se você olhar com os seus olhos físicos e naturais. Mas entenda uma coisa: não é para vocês o que eu vou revelar, mas o sinal que eu tenho para você é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe com um sentimento de morte. Mas logo Jesus, Deus trouxe Jonas novamente à vida. Jesus está falando novamente por parábola, dizendo aos saduceus e fariseus assim: o que vocês querem ver é algo natural, mas o que eu tenho a revelar a vocês é algo sobrenatural. Porém, para ver o sobrenatural, não é qualquer um que vai ver, mas é aqueles que reconhecem o reino dos céus. Jesus levou eles lá para Jonas, para ver se eles entendiam o que ia acontecer com ele, que ao 3º dia ele ressuscitaria. Era isso que Jesus estava dizendo a esses homens, dizendo assim: vocês são uma geração perversa, vocês pedem um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado, senão de Jonas. Jesus falou de Jonas para apontar para o que ia acontecer com ele, que ao 3º dia ele também ressuscitaria, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites. Aí verso de número 5, Jesus vai falar do fermento dos fariseus e diz: ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Perceba, queridos, que aqui Jesus tinha acabado de multiplicar pão, tinha sobrado 7 cestos cheios, porque Jesus multiplicou 2 vezes pães na Bíblia. A primeira vez 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, a segunda vez 7 pães para 4.000 homens. A primeira multiplicação sobrou 12 cestos, a segunda multiplicação sobrou 7 cestos. Então os discípulos acabou de vir dessa multiplicação e eles não trouxeram pão para eles comer. Então no verso 6 Jesus vem dizendo: e Jesus lhe disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles porém começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam, nem se lembraram dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreende que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Perceba que eles estão vindo da multiplicação. Jesus é interrogado e Jesus coloca um sinal de interrogação na cabeça dos fariseus e saduceus, dizendo assim: vocês me pedem um sinal, mas o sinal é este, é como o de Jonas. Aí Jesus, caminhando com os discípulos, ele diz: tomem cuidado com os fermentos dos fariseus. E aí os discípulos começaram a discutir entre si, colocando a culpa em um e outro. Você não trouxe, nós não trouxemos, a gente deixou tudo lá e agora vai ter falta, porque eles estavam pensando que Jesus estava falando do fermento físico. Mas Jesus não estava falando de nada físico novamente. Jesus estava falando de algo espiritual, porque esse fermento que Jesus está falando é dos falsos ensinos, das falsas leis, do jugo que os fariseus e saduceus queriam colocar sobre eles.
Jesus estava falando de algo eterno para os seus discípulos. E quantas vezes Jesus não quer revelar algo eterno a nós, e nós ficamos olhando com os olhos naturais e não entendendo nada daquilo que Ele está nos dizendo. Mas hoje eu quero profetizar que Jesus, Ele vai abrir os teus olhos espirituais, e você vai conseguir discernir aquilo que é eterno e sobrenatural, porque Jesus, Ele quer revelar aos filhos os seus segredos. Aleluia. Eu estou crendo, querido, nesses tempos, que nós, amantes da Bíblia, servos de Deus, que oramos, que buscamos a face do Senhor, nós teremos as maiores revelações, os melhores momentos da nossa vida a sós com Deus, tendo experiências inexplicáveis, tendo testemunhos de algo grande que Deus irá fazer, porque Deus, Ele chama a gente para ser filhos e filhos íntimos, que conhece o coração de Deus. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios, capítulo 5, que nós que vivemos uma vida plena no Espírito, caminhamos com o Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós, e em nós há uma liberdade espiritual. Nada nos prende mais sobre esta terra, porque aonde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Quando eu falo liberdade, não é uma liberdade para o pecado e para a iniquidade, mas é uma liberdade de arrependimento, e livre de toda culpa, livre de toda condenação, porque o sangue de Jesus nos alcança, o sangue de Jesus nos comprou, pagou o preço, e hoje nós somos livres para cultuar e para conhecer o coração de Deus. Sabe, irmãos, essa é uma grande convicção que eu tenho. Quando em Mateus 16:4 diz: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será dado. Sinal de Jonas é 3 dias e 3 noites no interior do grande peixe. E o grande peixe era um cenário de morte, era um cenário terrível, era um cenário que Jonas estava passando pelo vale da sombra e da morte. Era somente Deus na vida dele. Quantas pessoas não estão passando esse cenário? Quantas pessoas não estão vendo a vida da mesma forma, um cenário de morte, e é somente Deus para fazer algo na tua vida? Mas eu quero aqui liberar uma palavra profética. Assim como Deus, Ele cuidou de Jonas e não deixou Jonas perecer, Deus também, Ele cuida de você, e Ele não vai deixar você perecer. Esse sinal estava falando da morte de Jesus. Jesus morreu para nós termos vida com abundância. E quando eu falo de vida abundante, não estou falando de posses, de recursos, mas quando eu falo de vida abundante, eu estou falando de uma vida em meio ao cenário de morte, em meio ao caos. Você continuar fluindo, vivendo no Espírito, vivendo plenamente no Espírito e em abundância de vida e esperança, pois não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Ou seja, o que você vê não pode mudar a sua fé. Porque os nossos olhos naturais vêm para gritar na nossa alma algumas coisas, para atrapalhar realmente quem você é, porque você não é somente essa matéria física. Muito além disso, você é alguém eterno, sobrenatural, que pode acessar o reino do céu, que pode conhecer o coração de Deus, e que pode transmitir alegria em um cenário de tristeza, pode mudar a história de alguém através da sua vida, porque você carrega aquilo que vem de Deus.
nós não vivemos por vista, mas por fé. A fé não é o que vemos pelos olhos naturais, mas é o que vemos pelos olhos do Espírito. Pastor, e quando eu chego em um cenário ruim, o conselho que eu dou para você, fecha os olhos. Por isso que quando você vai orar, você fecha os olhos, e logo Deus acalma a alma, acalma o coração, acalma o pensamento, e Deus começa a mudar os seus pensamentos, Deus começa a mudar os seus sentimentos. Por quê? Porque quando você se rende a Ele, fecha os olhos naturais, é aí que você entra no sobrenatural, é aí que você entra em uma nova dimensão. Porque quando nós falamos de céus, nós não falamos desse primeiro céu, não, nós falamos que nós entramos em uma outra dimensão. Você entende isso no seu espírito? Você entrar em uma outra dimensão é você viver além do que os seus olhos naturais vê. Por isso a necessidade de uma comunhão, de uma intimidade profunda com o Espírito Santo, porque é somente com os olhos naturais fechados que você vai conseguir viver uma vida plena no Espírito. Enquanto nós estamos com os nossos olhos bem abertos, olhos físicos, nós não conseguimos enxergar aquilo que a eternidade tem a nos revelar. Jesus em Mateus 16 está ensinando por parábolas, falando do fermento simbolicamente no sentido figurado da linguagem, e no final ele diz que o fermento aqui é os falsos ensinos e doutrinas dos fariseus. Mateus 16 fala do fermento como falsos ensinos, e também 1 Coríntios 5 apresenta o fermento como o mal, o pecado, a corrupção. Porém, eu não vejo Jesus em Mateus 13:33 e Lucas 13:20 trazendo o fermento como algo maligno, como Jesus no livro de Mateus 10:16 diz. Olha só o que Mateus 10:16 diz: eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus, nessa parábola do reino, ele não vai atribuir o fermento como algo maligno, porque em Mateus 10:16, ele trouxe a imagem da serpente, falando da qualidade dela, até dizendo a nós, dizendo aos discípulos, a todos que ler esta palavra, dizendo assim: filhos, sejam como a serpente, prudentes como a serpente. Também Jesus ele vai dizer, e em 1 Pedro 5:8 diz, que diz: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ou seja, aqui em 1 Pedro 5, Jesus ele traz a imagem do leão comparando ao diabo. 1 Pedro 5:8. Por quê, pastor? Eu estou fazendo algumas comparações para a gente chegar no fermento e para a gente ter a certeza de que Jesus está apresentando o fermento como algo bom e não como algo ruim. Também lá em Apocalipse 5:5 diz assim: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Por que é que eu apresentei o fermento, depois falei da serpente, Jesus falando da prudência da serpente para nós, Jesus falando, o apóstolo Pedro, melhor dizendo, falando do leão como o diabo, e agora Jesus revelou a João no Apocalipse que ele mesmo é o leão da tribo de Judá. Porque nós devemos entender o texto
através do seu contexto. Quando Jesus ele disse sobre o fermento, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábola, e sem parábola nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Ou seja, em Salmo 78, Asaf já havia dito: abrirei os meus olhos, abrirei os meus lábios para proferir parábolas, e publicarei enigmas dos tempos antigos. Aqui Asaf já havia falado que Jesus viria pregando por parábolas. Jesus falou por parábolas. Então Lucas vai falar da mesma parábola. E disse outra vez: aqui compararei. Jesus vai fazer uma comparação do reino. O reino de Deus é semelhante, ou seja, aparência, porque nada do que é terreno é igual àquilo que é eterno. Então Jesus, para ele revelar os segredos do reino, ele vem trazendo algumas comparações. Por que comparações? Ele se assemelha, mas não é que é aquilo, não é o fermento, mas é algo que se assemelha ao fermento que uma mulher, sabe, queridos, Esther, no livro de Esther, capítulo 2, verso 8, diz assim: sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites, e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças, de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Tomando-o, escondeu em 3 medidas de farinha. Ou seja, por que é que Jesus vai falar da semelhança do reino com o fermento? Porque o fermento é algo que você coloca um pouquinho, ele alcança tudo aquilo que você fez, e logo ele vem trazendo um crescimento, e ele vai aumentando, a hora que você vê, você colocou um pouquinho fermento, mas o resultado é grande. Quando Jesus ele vem falando da mulher que ela colocou 3 medidas de fermento, ele está falando do reino que, em 3 tempos, aqui o fermento é o evangelho do reino. O fermento ele vai ser despejado em toda a terra, e todas as nações serão alcançadas pelo evangelho do reino, e haverá um crescimento poderoso sobre os filhos do reino. E quem que coloca esse fermento, pastor? Somos nós, que fazemos a obra de Deus, que cumprimos o nosso ID. Quando você cumpre o seu ID, você está jogando um pouquinho de fermento ali aonde você passa, naquilo que você faz, e logo toda a massa será levedada, ou seja, todas as pessoas serão alcançadas pelo evangelho do reino. Para você entender melhor isso, quando Esther ela é levada, ou Radassa é levada até a casa das mulheres, das princesas, quando seu pai morre, ela é criada por Mardoqueu, seu tio, ou Mordecai, não lembro, acho que é Mordecai. Mardoqueu, quando ela é trazida para a casa das princesas, ela é deixada
na responsabilidade de um homem, de um servo, chamado Regai. E fora Regai, também era disponibilizado para elas, princesas, virgens, 7 moças, para que cuidasse delas por 1 ano. 6 meses elas passavam pelo óleo de mirra, e o outro 6 meses ela passava por outra fragrância, que eu não estou lembrado agora. E durante esse tempo ela era embalsamada, durante esse tempo ela era perfumada, ela era cuidada, ela era enfeitada, porque de 10 virgens somente uma se tornaria esposa do rei. Mas ela era cuidada de Regai e também de 7 moças virgens, que o adornava, colocava os enfeites, tudo. Então o Regai aqui na história de Esther aponta para o Espírito Santo, que é responsável pela igreja de Cristo, em toda a terra, de cuidar de nós, de estar conosco, de sarar as nossas feridas, de tirar de nós a tristeza, a preocupação e por aí vai. As 7 princesas somos nós, que trabalhamos para o reino, que estamos enfeitando a noiva de Cristo, adornando a noiva de Cristo, para que ela venha entrar na presença do rei. Então, quando você trabalha para o reino, você é uma dessas virgens que está à disposição do rei para estar cuidando da noiva dele. Quando você faz algo para Deus, você está adornando a noiva, você está preparando a noiva, você está semeando o fermento do reino, para que esse fermento venha alcançar toda a humanidade, para que todos tenham o direito da salvação. Por isso, sinta privilegiado, você que tem um chamado, você que tem um ministério, sinta-se privilegiado. Você é uma princesa, você é um príncipe, você é alguém que está adornando a noiva do rei, porque vai chegar um dia, você está perfumando a noiva do rei, e vai chegar um dia que esta noiva vai entrar na presença dos reis e Senhor dos senhores, e Jesus, ele conta com você. Pastor, para quem Deus revela os segredos do reino? Para aqueles que estão dispostos a cuidar da noiva, adornar a noiva, para chegar um dia e levar a noiva até o rei. Sabe, queridos, Mateus 24:14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando essa mulher, ela joga o fermento, quem é a mulher da parábola? A mulher da parábola é a igreja, que trabalha para Deus, que faz a obra de Deus, porque não tem como você conhecer o coração de Deus e não fazer nada para o corpo de Cristo, para a noiva de Cristo. Toda vez que você se aproxima do coração de Deus, é revelado alguns segredos, e logo você deseja fazer algo para a noiva. Você deseja fazer algo para a noiva, por mais simples que seja, mas você deseja. Por quê, pastor? Porque você é essa mulher da parábola, que tem o fermento, que tem a missão de lançar esse fermento na massa. Quem é a massa? É a humanidade, é todo mundo. E a parábola diz que em 3 tempos, 3 medidas, toda a massa será levedada, ou seja, a mensagem do reino será lançada, até que alcance todas as nações, todo o mundo, então virá o fim. Por isso o fermento da parábola não é o pecado, não é o mal, mas é sim o evangelho do reino.
E nós somos pessoas muito felizes por ter um chamado em alcançar vidas ministrando a palavra do reino dos céus. Amém? Essa é a palavra, essa é a parábola, e que Deus toque o teu coração. Você que tem um chamado, mas está parado, que Deus ele alcance o seu coração, e que Deus ele venha acender uma chama no seu coração, o desejo de querer contribuir, de querer carregar esse fermento que vai levedar toda a massa. Através das suas orações, da tua intercessão, através do seu louvor, através da sua ação social, através da sua contribuição, através de tudo aquilo que você pode fazer, faça. Por quê, querido? Porque nós somos a mulher que distribui a medida exata do fermento, para que a massa toda seja levedada. E eu creio que esse é o tempo, Deus falou comigo, que esse é o tempo aonde vai ter um avanço grande com respeito ao fermento na massa, aonde o evangelho do reino está avançando muito rápido e vai alcançar muita gente, porque há muitas pregações, há muita transmissão daquilo que está na palavra de Deus. O conhecimento, nós estamos crescendo na graça e também crescendo no conhecimento, e Jesus está alcançando até os confins da terra, porque eu creio, querido, que a volta de Cristo está próxima, e a noiva de Cristo precisa estar preparada. E para isso Deus conta conosco. Fecha os teus olhos, Pai. Aqui eu quero orar, Senhor Jesus, por todos os nossos irmãos que estão nas casas, esses que estão aqui conosco, ó Deus, estão aqui conosco, ó Pai, ouvindo esta palavra, essa equipe que está conosco, Espírito Santo, que o Senhor possa alcançar muitas pessoas agora, que o Senhor possa alcançar muitas vidas, porque eu creio, ó Deus, que o Senhor vem, Senhor, alcançar o nosso coração com o teu poder, com a tua graça, e o Senhor nos alcança, nos mostrando, ó Deus, o nosso valor, mostrando, Senhor Jesus, por que é que o Senhor nos chamou um dia. Nós não somos chamados por acaso, nós não somos chamados somente para pensar em nós, mas nós temos uma missão na terra, que é, Senhor, trazer as pessoas para conhecer o teu coração, conhecer os segredos da eternidade, conhecer os segredos do reino dos céus, conhecer, Senhor Jesus, aquilo que realmente vale a pena conhecer. Por isso, meu Deus, nesta noite, neste momento, eu clamo ao Senhor por vidas que me ouvem onde quer que estejam agora, e que o teu poder, Senhor, que cure, Senhor, muitas vidas, Senhor, o poder que restaura muitas vidas, o poder que transforma muitas vidas, no nome de Jesus. Ó Pai, aqui nós clamamos a Ti, e nós pedimos, Espírito Santo de Deus, alcança o coração, alcança a mente dos Teus filhos, e Senhor Jesus, que a Tua obra avance, que o Teu reino avance, que a mensagem do reino avance, para que toda a massa seja levedada. Por isso nós estamos aqui, manifestando o reino dos céus, e trazendo a cultura do reino sobre a terra, e todos aqueles que querem, sejam cheios da presença, cheios do poder, cheio da glória do Senhor, porque Deus, Ele quer alcançar o teu coração. Em nome de Jesus, que nós estamos, ó Pai, coração aberto para o Senhor, com a nossa vida no teu altar, Jesus, reconhecendo que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos levantou e colocou em nós algo poderoso, que são os dons espirituais, para que esses dons eles venham adornar a noiva,
A noiva de Cristo, porque nenhum dom dado pelo Senhor a nós é para usar no céu, mas é, Senhor, para estar em ação, em atitude, fazendo algo, Senhor, cumprindo um chamado sobre esta terra, tocando a noiva em todo o tempo, Jesus, tocando a noiva do Senhor em todo o tempo, porque eu quero profetizar, ó Pai, que a tua noiva está sendo preparada, e o grande dia das bodas, do arrebatamento dos seus vencedores, está próximo. No nome de Jesus eu oro, e eu abençoo a vida de todos, para a honra e para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu quero, nesse momento, agradecer a todos que participaram dessa live conosco, e também quero agradecer vocês que estão aqui, né? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer a vocês que amanhã haverá célula Chamas Vivas pelo Facebook da igreja, é isso mesmo, já? Pelo Facebook da igreja. Também teremos a célula dos adolescentes, que é no Facebook do Lucas Bruna, Tudo por Almas. Então acompanhe as nossas células. Domingo estaremos aqui também com o culto da família, aonde eu creio que nós iremos conseguir encerrar a série de mensagens, os sinais da volta de Cristo. Nós iremos falar do julgamento do final dos tempos. Então acompanhe a live, esteja conosco no domingo, porque Deus, Ele vai falar com você. Eu creio que é um tempo de preparo da noiva de Cristo. Eu sou a mulher que semeio o fermento, mas o fermento também tem que me alcançar, porque eu também faço parte da massa. Então eu preciso crescer também, eu preciso crescer na graça e no conhecimento, porque é um tempo que nós devemos estar preparados. No nome de Jesus, desde já eu quero agradecer a todos que têm contribuído para esta obra. Continua chegando as nossas contas, continua chegando os nossos compromissos, e nós precisamos estar aí acertando. Então nós dependemos também de você, que tem abençoado esta obra. Neste momento eu quero orar pelos dízimos, pela oferta de todos os irmãos que têm levado lá na minha casa, têm trazido aqui na igreja, têm contribuído com aquilo que Deus, Ele tem te dado. Nós somos muito gratos a Deus por você que tem feito com amor, com alegria, e Deus, Ele diz que Ele abre as janelas dos céus em favor da sua vida, no nome de Jesus. Pai, aqui nós oramos e queremos consagrar todo o dízimo, toda a oferta trazida à tua casa. Nós sabemos, ó Pai, que esta casa necessita, Senhor, desta semente, desta boa semente. Pai, no nome do Senhor Jesus, agora eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, ó Pai, abençoando a vida do teu povo, cuidando de cada um deles, ó Deus, em tudo aquilo que eles colocarem as tuas mãos. Venha, Senhor, ter multiplicação, venha ter conquista, venha ter, Senhor Jesus, sobra, venha ter mais do que suficiências, no nome de Jesus, ó Pai. Aqui, Senhor, eu oro por todos, Senhor Jesus, que precisam, pessoas que estão necessitadas, cuida de todos, ó Pai, alcança a casa de todos, a despensa de todos, meu Deus, e que o teu nome venha a ser glorificado, que nós possamos passar por essa crise, Senhor, na saúde e também econômica, e nós passarmos, Senhor Jesus, dizendo: Ebenezer, até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor esteve conosco, na nossa casa, ó Pai, não deixa faltar nada, mas cuida de nós, Senhor, porque nós confiamos em Ti, Deus, e cremos que o Senhor é o Deus que faz todas as coisas, Senhor meu Deus, para os Teus filhos, no nome de Jesus, amém e amém. Nesse momento eu quero chamar a Vanessa aqui, a obreira Vanessa, está aqui, ela vai estar orando, agradecendo a Deus por esta noite, e também orando, agradecendo a Deus por esta noite, e também orando por todos, em nome de Jesus, que precisa de uma cura, de um milagre, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Boa noite, que a paz seja convosco, amém?
Você que pode, fecha os seus olhos. Se você pode, coloca a mão na altura do teu coração. Que neste momento vamos estar intercedendo, e eu tenho certeza que o Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que o Senhor ministrou em nossos corações. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, ó Pai. Deus, neste momento eu peço a Ti que o Senhor nos leve de volta para as nossas casas, aqueles que aqui estão, guardados e amparados por Ti. Abençoa, Senhor, este meu irmão, esta minha irmã, que está no aconchego da sua casa, que o Senhor possa estar guardando, que o Senhor possa estar abençoando. Esse também, ó Pai, que neste momento se encontra num leito de um hospital. Senhor querido, que o Senhor possa alcançar essas vidas com a Tua infinita misericórdia, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, protegendo, livrando, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, pedimos neste momento que o Senhor alcance a vida daquele, Senhor, que está triste, daquele que está enfermo, daquele, ó Pai, que está oprimido, desse, Senhor, que neste momento se encontra desesperado, que o Senhor possa estar entrando com a solução do problema, que o Senhor possa estar entrando com a Tua cura, com o Teu refrigério, assim como diz na Tua palavra, que mesmo que nós andássemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeríamos mal algum, porque o Senhor está conosco. E assim eu creio, Pai, e eu quero neste momento pedir a Ti que o Senhor abençoe os Teus filhos, guardando e protegendo em nome de Jesus. Você que está aí na sua casa, diga amém, e tenha certeza que o Senhor te visitou nessa noite, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sei que está um pouco longe, né, e também não tem coerência naquilo que foi feito, mas nós respeitamos, porque os governantes falaram que a partir do dia 1º agora, todos os comércios até 400 metros quadrados poderá já reabrir, né? Os outros no dia 20 de junho, e as igrejas somente dia 20 de julho. Então todos os bares podem abrir dia 1º, mas as igrejas não, né? Com toda a medida que nós temos que fazer, iremos fazer da saúde, mas eu acho que foi algo infeliz, porque o perigo, o risco está em todo lugar. Não difere o risco que tem numa igreja para um bar, por exemplo. Então eu acho que deveria ter coerência sobre isso, mas nós estamos orando muito, e nós sabemos que no final dos tempos, a igreja de Cristo seria perseguida. E por aí a gente já vê essa palavra se cumprindo, que é uma perseguição religiosa de todos os cristãos. Por quê? Porque nós, igrejas, iremos ter a permissão somente em 20 de julho, ou seja, quase 60 dias ainda. Mas estamos em oração, continue orando, continue tendo uma vida plena no Espírito na sua casa, buscando a Deus, porque também eu vejo que Deus é uma permissão de Deus nos levar lá dentro do interior da nossa casa, para restaurar algo que era necessário, e é necessário. Aproveite esse tempo para restaurar a sua família, para restaurar o ambiente de adoração aí na sua casa, um ambiente de oração, de busca do Espírito Santo aí dentro, e tenha certeza que Deus cuida de nós, e a noiva de Cristo ninguém toca, e não tem justiça depois. Eu creio que Deus, Ele é o nosso advogado, é Ele quem nos representa em tudo isso. Se tem algo contra a igreja de Cristo, Deus, Ele irá estar agindo, porque Deus, Ele é poderoso, Ele está acima de todos,
Por isso nós vamos crer, orar e também esperar esse grande dia da volta dos cultos presenciais, né? A gente viu que Votorantim já está tendo culto já há algum tempo, também Sorocaba, a prefeita voltou atrás, e a partir do dia 1º agora, ela já liberou os cultos presenciais, com a limitação de pessoas e tudo mais, e nós cremos que também aqui em Tatuí, em oração, confiando em Deus, e também se os governantes dessa cidade ouvir essa live também, que vocês possam reconhecer que a igreja é um dos lugares essenciais para o cuidado da alma e do espírito das pessoas, para que as pessoas elas não venham a fazer nada de ruim, porque Deus ele vem cuidando da alma, do pensamento, do coração de todos. Amém? Vamos levantar as nossas mãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida e sobre a tua família, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Fica na paz, em nome de Jesus.